propósitos, muitos desejos há no nosso coração. Mas, irmãos, presta bastante atenção nisso. Na palavra do Senhor diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A gente não tem como compreender isso, irmãos. Ele nem tinha dito ainda, haja luz, e ele já tinha um plano contigo. Ele já tinha um plano. Lá em 1980 e alguma coisa, vai nascer um guri, vai ser o Giovanni, e ele é meu escolhido. Lá no ano tal vai nascer o Beltrano, e ele é meu escolhido. Irmãos, assim Deus é íntimo com nós. E quando ele disse, antes da fundação do mundo, eu te escolhi. A gente tem que prestar atenção nisso, irmãos. Porque Deus me escolheu para quê? Por que ele me conhecia antes da fundação do mundo? É porque Deus tem planos e propósitos com nós. E isso, irmãos, é o que Jesus veio esclarecer para nós há 2000 anos. Ele veio esclarecer: o meu Pai me enviou para salvar cada um de vocês da morte eterna. Por quê? Porque o Pai tem um plano, tem um propósito para cada um de vocês. E aí ele fez um convite. Eu vou seguir o plano que o Pai tem. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nós estamos, irmãos, correndo atrás dos nossos planos e dos nossos propósitos e da nossa vontade. Se tu olhar, irmãos, os teus problemas hoje são resultado das tuas escolhas. É difícil da gente aceitar isso, irmãos. A pessoa está lá com colesterol. Ela fez uma escolha toda vez que ela sentava para comer. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquele outro, eu estou com falta de dinheiro, enfim, irmãos. Por que começou isso na nossa vida? Por causa das nossas escolhas. Talvez se o teu problema é falta de dinheiro, tu escolheu gastar mais do que tu ganha. Talvez o teu problema é emocional, talvez o teu problema é no casamento. Aonde está o problema? Nas nossas escolhas. Mas a partir do momento que Deus, que Cristo te convence que tu tem que mudar as tuas escolhas, irmãos, muda a tua vida. Mas aí o que a gente ouve, irmãos? A gente ouve, vamos mudar de vida, eu vou mudar. Mas aí, lá no começo, irmãos, Adão e Eva, ele disse assim, Deus disse para Adão e para Eva: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, somente desta árvore vocês não podem. E no centro do jardim, Deus botou uma árvore para fazer o homem ser eterno. E essa árvore se chamava a árvore da vida. Essa árvore, ela representava Cristo. É ela que nos dá vida. E ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí tinha uma árvore que ele proibiu nós comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa tu não come. Por que isso, irmãos? Por que ele disse,
Da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não come. Por quê? Porque a partir desse momento eu faria os meus planos e os meus propósitos. Quantas vezes a gente olha uma situação e julga, é ruim, e aí depois a gente vê que estava errado. Quantas vezes a gente olha uma situação e diz, maravilhosa, e aí depois a gente vê que era um desastre. Aquela árvore, irmãos, é como se fosse um avião. Algum dos irmãos teria coragem de pegar um avião e decolar ele? Eu não teria. Por quê? Porque eu não entendo nada de avião, irmãos. Eu não vou conseguir fazer ele ficar lá em cima. O que Deus estava dizendo? Tu come da árvore da vida, que o Cristo vai conduzir a tua vida. Mas esta árvore, quem conduz ela sou eu, o conhecimento do bem e do mal. Esta árvore só Deus estava habilitado. E aí, nós desobedecemos até hoje, irmãos. Porque nós estamos escolhendo o que é o melhor para nós. Os irmãos sabem que tem que perdoar quem te ofende? E para a gente perdoar, irmãos, Deus tem que nos convencer, e não é uma coisa fácil. Quantas pessoas têm uma amargura no coração de muitos e muitos e muitos anos? Mas desde que era uma criança sabe que tem que perdoar. Mas aí, eu estou comendo daquela árvore, eu sei o que é o melhor. E o melhor não é perdoar. E aí eu trago motivos, porque a pessoa não mudou, a pessoa não merece, a pessoa isso, e aí eu não obedeço Deus por causa de outro. Porque eu decidi que era melhor ou pior. Deus te criou para te depender de Deus, assim como um peixe depende da água. Tu não pode ficar afastado de Deus. Até parece, irmãos, que às vezes dá, mas não dá, irmãos. Chega num ponto que se a gente pular de um prédio bem alto, irmãos, tu até pode pensar no meio do caminho que tu tá voando. Tô voando. Mas tu não voa. Tem uma hora que tu vai chegar no chão. Se tu pular de um avião, sem paraquedas, irmãos, por um momento tu vai fazer umas manobras. Tô voando. Olha, tu não tá voando, irmãos. Tu só não te encontrou com a tua realidade. E Deus não quer que a gente se espatife no chão. Ele está dizendo, desperta, eu tenho um plano contigo, eu tenho um propósito. Te aproxima de mim, te aproxima, te preocupa mais com as minhas coisas. Não seja tanto como a Marta, tão preocupada. Seja mais como a Maria. Dedica mais o teu tempo para ficar aos pés de Jesus. Tu tem uma Bíblia. Essa Bíblia é o próprio Cristo. É a palavra de Deus. Tu tem que dedicar tempo nas coisas do Senhor, na Bíblia, te alimentando. Tu tem que ter momentos para dobrar o teu joelho e orar. Porque se tu quiser uma mudança na tua vida, tem que ter uma mudança nas tuas atitudes. Porque se tu fizer o que tu sempre fez, tu já sabe o teu futuro. Tu vai ter o que tu sempre teve. E se tu está disposto a uma mudança na tua vida, se tu quer essa mudança, Jesus está de braços abertos para ti.
para mudar o teu pensamento, os teus desejos, as tuas vontades. Ele disse: eu quero ser o Senhor da tua vida. Tu queres ser meu servo? No mundo tu vai ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos de carona com Ele, irmãos. Nós não vamos conduzindo e decidindo a nossa vida. Esse é o convite que Deus fez para nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Fecha os teus olhos. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para renovar uma aliança com cada um de nós. O Senhor nos trouxe aqui para dar esperança àqueles que não têm esperança, dar força para aqueles que não têm força, dar coragem para aqueles que não têm coragem. O Senhor nos reuniu aqui nesta noite para te convidar a fazer parte do exército de Deus. Um povo escolhido, uma nação santa, aqueles que se assentam aos pés de Cristo. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Fecha os teus olhos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Porque o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nesta noite nós queremos invocar o Teu nome aqui, Senhor. Porque nós precisamos do Teu socorro, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Teu auxílio sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, estamos angustiados, andamos, Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Andamos temerosos do dia de amanhã, Senhor. Andamos conduzidos pela nossa ira, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. Senhor, nós invocamos o Teu nome e pedimos: venha vencer tudo aquilo que está nos vencendo, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor, os nossos pés sobre uma rocha, Senhor.
Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração. Eu sei, Senhor, que nós não somos merecedores, Pai, mas pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, envia, Senhor, o Teu socorro sobre as nossas vidas e nos dá força, Senhor, para colocar debaixo dos nossos pés toda amargura, toda ira, todo medo, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, Pai. Em nome de Cristo Jesus, porque nós somos Teus, Pai. Nós somos Teus e nós escolhemos ser somente Teus. E pedimos, Senhor, assume o controle da nossa vida, Senhor. Assume, Senhor, o controle da nossa vida, Senhor. Senhor, cumpra, Senhor, os Teus planos e os Teus propósitos na nossa vida, Senhor. Envia, Senhor, o Teu socorro. Envia, Senhor, o Teu socorro sobre as nossas angústias, Pai, sobre a nossa falta de propósito. Deus, nós queremos confessar que nós ainda não temos, Senhor, vontade de ler a Bíblia. Nós ainda não temos vontade de pagar um preço de oração, Senhor, de dobrar o nosso joelho e orar pelas Tuas causas. Muda, Senhor, o nosso coração. Faça, Senhor, com que os nossos olhos venham enxergar a Tua mão sobre as nossas vidas. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança nas coisas lá do alto, Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança no nosso Deus, que é de lá que vem o nosso socorro. Quando nós levantar os nossos olhos, Senhor, que a gente possa saber de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso Deus, do nosso Cristo, que criou o céu e a terra, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos chama pelo nosso nome e que diz: não temas, porque eu te escolhi, eu te formei no ventre da tua mãe e eu te designei para ser meu servo. Alegra-te, alegra-te. Pede para o Senhor renovar as tuas forças. Pede para o Senhor derramar sobre a tua vida um renovo. Coloca a tua mão direita no teu coração. E a tua mão esquerda na tua cabeça. E repita junto comigo. Deus, em nome de Cristo Jesus, nesta noite, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero ser teu servo. E eu quero que tu venha ser, Senhor Jesus, o meu Senhor. Senhor Jesus, me capacita a te obedecer. Me capacita a te colocar em primeiro lugar. Limpa agora a minha mente, as minhas vontades e as minhas emoções. Retira todos os portais que o inimigo tem na minha mente e no meu coração. Eu te peço, fecha, Senhor Jesus, todos esses portais, para que o inimigo não tenha mais a autoridade para trazer pensamentos, desejos, planos na minha mente. Senhor Jesus,
eu consagro a minha mente, o meu coração, a minha alma a Ti, Senhor. Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me inclui no corpo de Cristo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu te peço que as Tuas vontades, que os Teus planos venham se cumprir na minha vida, de par em par, porque a partir de hoje eu faço uma aliança com o meu Senhor Jesus Cristo e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Entra na minha vida e retira tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que me desvia dos Teus caminhos, dos Teus planos, dos Teus propósitos, da Tua vontade para a minha vida. Que a partir de agora, tudo venha a ser cancelado. As alianças que eu fiz com as trevas, consciente ou inconsciente, eu me declaro livre, liberto de todas as maldições, de todos os vínculos, de todos os pactos que as trevas fizeram comigo. A partir de agora, eu sou servo do Deus vivo. Senhor Jesus, me conduza pelos Teus caminhos e que a Tua palavra venha se cumprir na minha vida. E a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. E as coisas antigas e velhas para trás ficaram. Por isso, a partir de agora, eu te peço, Senhor Jesus, me dá um espírito novo, cheio de fé, de esperança na palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, irmãos. Esse cântico que nós vamos louvar ao Senhor, tem uma parte que ele diz assim, que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Convido a todos agora para meditar na letra desse cântico, fazer a sua oração ao Senhor. Amém? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
eterna. Oh, oh, oh. No início, irmãos, Senhor, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Mais uma vez, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Oh, oh, oh. O Senhor diz, irmãos, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Senhor Jesus, nos dá, Senhor, essa água, Pai. Abre, Senhor Jesus, o fluir do teu rio neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Sacia, Senhor Jesus, a nossa sede, Deus. Sacia, Senhor Jesus, a nossa alma. Enche, Senhor Jesus, os nossos corações, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, com torrentes de água aqui, Senhor Jesus. Abrir, Senhor Jesus, os nossos corações e dissipar, Senhor Jesus, toda a dor, Deus. Dissipar, Senhor Jesus, as resistências. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o nosso supridor, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, aquele que nos sustenta, Senhor. Aquele que nos mantém de pé, Deus. Oh, Santo de Israel. Vem, Senhor Jesus, nos alegrar, Senhor, diante da tua presença. Vem, Senhor Jesus, nos dar sede do teu Espírito, Deus. Nos dá sede, Senhor Jesus, da tua palavra, Senhor. Oh, Santo de Israel. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós invocamos o teu nome aqui, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, um espírito de alegria, Senhor, neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor Jesus, um espírito de adoração, Senhor Jesus, nesta casa, em nome de Jesus. Solta-nos, Senhor Jesus, em tua presença. Solta-nos, Senhor Jesus, em tua presença, Deus, em nome de Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus, vamos louvar, irmãos, mais uma vez esse cântico ao Senhor com a nossa voz, porque o Espírito de Deus, ele precisa se manifestar nesse lugar. O Espírito do Senhor habita dentro de nós, irmãos, e quando nós abrimos os nossos lábios para proclamar a vitória de Cristo Jesus, o Espírito do Senhor se manifesta. Oh, Santo de Israel. Dá-me dessa água, para
vir aqui buscar. Mais uma vez. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, profetiza, irmãos, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna. Mais uma vez, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pra vida eterna, eterna. Amém, Senhor. Vou pedir para a Cassie e para a Eduarda passar para fazer um louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126, bem no meio da Bíblia. Salmos, capítulo 126. Vamos repetir todos juntos? 126, capítulo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
presença. Quero tocar em tuas vestes pra te adorar, para te louvar e te ter como Senhor. Diante de ti, tocando em ti, como tesouro em vaso de barro, com unguento te ungir. Diante de ti, tocando em ti, lavei os teus pés com lágrimas, com cabelos te enxuguei, e prostrado aos teus pés, um beijo te dei. Eu quero beijar teus pés. Eu quero beijar teus pés. Diante de ti, eu quero beijar os teus pés. Eu quero beijar teus pés. Eu quero beijar teus pés. Diante de ti, eu quero estar, beijar os teus pés. Diante de ti, eu quero beijar os teus pés. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Evangelho de João. Capítulo 6. Versículo 57. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Quem se alimenta, vive por Cristo. Quem é que gostaria de compartilhar um testemunho, uma palavra? De 3 a 5 minutos. Quem é o primeiro?
Não morre, irmão. Se morresse, eu já estava morto, porque eu falo bastante aqui na frente. A irmã Tânia. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Abacuque. O capítulo é o 3, o versículo 17 e 18. Amém, irmãos? Os irmãos não precisam repetir, apenas acompanhar. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Ainda que tudo dê errado na nossa vida, né, irmãos? Ainda que os nossos planos sejam frustrados, esse trecho aqui vem bem de encontro com o que talvez a gente vive todos os dias, né? Ou não. Cada irmão sabe dos seus dias de luta e dias de glória, né? Mas serve como uma reflexão que nós devemos confiar nos planos do Senhor e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Os nossos olhos é que não alcançam. Muitas vezes os nossos olhos não veem o agir de Deus na nossa vida, né? E aí é difícil, mesmo que a figueira não floresça, continuar animado, continuar crendo, continuar no Senhor, né, irmãos? Mas que nós devemos lutar contra isso. Como o irmão falou no início do culto aqui, né, as coisas que deram erradas são aquelas que nós tentamos fazer do nosso jeito, como nós queremos que elas sejam. E nós não vemos a mão de Deus, né? Primeiro a gente vai e faz, depois que dá errado, pergunta, né, para Deus. Deveria primeiro entregar para Ele, né, e dizer, Senhor, eu faço ou não faço? Vou para a esquerda ou para a direita, né? E tem vindo muito assim nos últimos dias, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem vindo várias vezes durante o dia essa mensagem na minha cabeça. Eu creio que é o Senhor trazendo algo novo, né? Eu digo para o Senhor que eu quero viver algo novo. Eu quero viver essa unidade com Ele. Eu quero confiar nele, mesmo que não haja fruto, que não floresça a videira, que eu continue dando graças e louvando e agradecendo o Senhor e falando do Senhor para mais pessoas. E como é importante, irmãos, os testemunhos. Como é importante, e eu já percebi que teve várias situações em que eu falei para a pessoa coisas que eu faria para o Senhor. Eu entendi também que foi Ele que mandou que eu dissesse, né? Eu falei para uma pessoa assim, tem que acordar às 3 horas da manhã para entregar tudo para o Senhor, tem que orar, tem que entrar em jejum, em oração, né? Falei tudo isso para a pessoa, mas eu não consegui fazer tudo que eu disse para ela. E ela, dias depois, veio me dizer, sabe aquilo tudo que tu compartilhou comigo? Eu estou fazendo. Eu estou acordando às 3 horas da manhã, estou orando, estou dobrando o joelho, estou em jejum. Olha como é importante a gente falar das coisas do Senhor para uma outra pessoa, né? É obedecer o Senhor, aquilo que Ele está nos dizendo, né? É sermos guiados por Ele todos os dias e todos os momentos, né, irmãos? Então, meditem nessa palavra, né? Que todavia eu me alegrarei no Senhor. Que por mais que os nossos olhos não alcancem, não vejam a graça, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas que nós venhamos a ter os olhos e os ouvidos inclinados para Ele, né? E que possamos sentir a presença dEle todos os dias na nossa vida e saber que tem um propósito e tudo vai se cumprir na nossa vida, né, irmãos? E que os irmãos possam estar vivendo algo novo durante essa semana, que venham ter experiências com o Senhor, que são essas experiências que nos fazem continuar, irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sabe por que o Abacuque disse essas coisas? Porque Deus revelou algo para ele.
Irmãos, imagina assim, a figueira não floresce, a oliveira não dá oliva, as ovelhas roubaram tudo, os campos não têm gado. Tu acha que um peixe lá dentro do mar está preocupado com isso? O que vai mudar a vida de um peixe se a videira não der uva? Se as ovelhas não se reproduziram? Se no campo não tem vaca? O peixe vai se preocupar? Não. Por quê? Porque ele não precisa disso. Foi isso que o Abacuque entendeu. Eu também não preciso disso. Para mim, tanto faz se der certo essas coisas, tudo, ou se não der. E aí ele disse, por quê? Porque eu me alegro no Senhor. Eu não preciso disso para ficar feliz. Se tiver ovelha, vamos comer ovelha. Se tiver o gado, vamos comer a uva. Mas se não tiver, eu não preciso disso. Do que eu preciso? Do Senhor. E pode ter certeza, o Senhor nunca te abandonou. Sabe aquele dia de desespero assim, que tu vai para dentro de um banheiro e chora de soluçar? Pois é o Senhor que fez tu parar de chorar. É o Senhor que te dá uma esperança, mesmo que tu não entendeu, que tu não percebeu. Amém? A irmã Sirene, para compartilhar algo conosco? Não? A Ana Paula, então, para compartilhar algo que recebeu do Senhor, logo depois a irmã Cassie. Amém. Deus abençoe, irmãos. Gostaria de abrir com os irmãos no livro de Ezequiel. Ezequiel, deixa eu já achar aqui o capítulo. A gente começa a ler esses profetas aí do Senhor, né, que nem Abacuque, Jeremias, Ezequiel, e aí a gente começa a refletir assim, né, na nossa vida. Ezequiel 11, irmãos. Ezequiel no capítulo 11, no versículo 19. Vamos fazer uma oração leitura aqui desse versículo. Ezequiel 11, 19 e o 20. Vamos repetir juntos, então. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é uma promessa que o Senhor fez, né? E a gente começa a pensar em todas as coisas que o Senhor falou nesse final de semana, né, no encontro e no culto de recepção, e aquilo que Ele tem falado para nós também. E a gente começa a ver que, quando a gente lê assim a Bíblia, quando a gente medita nas Escrituras, a gente começa a ver que a nossa vida está dentro do esperado, né? E às vezes, quando a gente foge muito do que diz na Bíblia, parece que sempre está faltando alguma coisa, né? Parece que Deus está faltoso com a gente. E na Igreja do Senhor, não sei se os irmãos já repararam assim,
não é uma igreja de multidões, né? Não é uma igreja, não é louvados louvores conhecidos e famosos. E até o irmão falou sobre isso no encontro, no culto de recepção, não lembro bem certo, né? Que a nossa alma nem sempre se agrada muito dos louvores aqui da Igreja do Senhor, né? Porque os louvores do mundo, eles são mais... vai mais assim ao encontro do que a gente espera ouvir, né? Os da casa do Senhor é tudo bíblico, né? É tudo que está na Bíblia, que o Senhor deu para irmãos comuns, a letra do louvor. Ninguém é famoso, não aparece o nome de quem escreveu o louvor, né? É tudo super simples. E nem sempre a nossa alma gosta, né? Às vezes a nossa alma gosta de outras coisas, né? E até o irmão comentou, né, que às vezes as pessoas gostam de ouvir outros louvores, porque na Igreja do Senhor, lá na editora Vento Sul, se a gente entrar lá para comprar os louvores, tem mais de 1000 louvores na Igreja do Senhor. Então tem muito louvor, tem muita coisa. Mas mesmo assim, às vezes a gente quer outro louvor, né? Porque aquilo não agrada a nossa alma. Mas, irmãos, quando a gente começa a meditar nos profetas, assim, na Bíblia, a gente começa a ver que tem muita coisa que não está perto do que é realmente de Deus, né? Que a gente gosta, a nossa alma gosta, mas é bem distante daquilo que Deus realmente tem para nós. Esses dias, acho que eu compartilhei com vocês que o Senhor estava me dando muito Jeremias, né? E se a gente for ver a história de Jeremias, ele queria casar. E Deus disse para ele, não, tu não vai casar. Tu vai só fazer a minha vontade. Tudo que Jeremias tinha que falar para aquele povo era contrário à vontade daquele povo. Eles queriam matar Jeremias, queriam prender Jeremias, porque Jeremias falava o que Deus mandava e eles não queriam ouvir aquilo. E agora Deus está me dando muito Ezequiel. E aí eu vi lá no livro Personagens Bíblicos que Ezequiel era conterrâneo de Jeremias. Então eles viveram no mesmo período, na mesma época. E Jeremias profetizava para o povo de Israel e Ezequiel profetizava para o povo que estava cativo na Babilônia. E com Ezequiel, Deus tirou a esposa dele. Morreu a esposa dele. E Deus disse para Ezequiel, tu não vai chorar, tu não vai lamentar, porque isso vai ministrar para o meu povo. Então, olha só, irmãos, a vida desses irmãos não foi fácil. Não foi fácil. E aí a gente, às vezes, quer ouvir mensagens e louvores e tal, que falem que afague o nosso ego, né? Que coloque o nosso ego lá nas alturas, né? Mas aquilo não é a verdade. A gente tem que ouvir que nós somos falsos, que a gente julga, a gente mente, né? A gente fala mal, a gente pensa mal, a gente não ora pelas autoridades. É ou não é isso, irmãos? É isso. Mas a gente quer sentar aqui e quer ouvir palavras, né, agradáveis. Mas não é o que a nossa alma precisa para ter uma transformação, para ter uma mudança. A gente precisa ouvir a verdade. Tem a promessa aqui que o Senhor vai nos dar um coração novo, vai tirar esse coração duro que está aqui e vai colocar um coração novo. Mas para isso eu preciso me inclinar para as coisas de Deus. Eu preciso me inclinar para a palavra, ouvir a palavra. E muitas vezes é com luta, porque a nossa alma não gosta. Não gosta. Ela gosta de ser agradada. Acho que eu já compartilhei com vocês que eu muitas vezes cheguei no culto e eu achava assim que Deus tinha que me afagar, porque eu estava em sofrimento. Sofrimento, né, irmãos? Aí chegava no culto e nada de palavra que fosse me confortar, né? Às vezes eu até me revoltava. Isso anos atrás, lá no início. Mas a gente vê que é assim, irmãos. É isso que a gente precisa. E eu sempre saio do culto, como é que eu vou dizer assim? Parece que com uma força, uma coragem para lutar. Para ir contra essa minha alma, para ir contra a vontade da minha carne e fazer a vontade de Deus. E é para isso que a gente está aqui, né? Para um fortalecer o outro, para conseguir sair da condição que a gente está e ir para uma condição melhor.
né? Na qual o Senhor pode nos abençoar. E foi falado, né, nesse culto de recepção e nesse encontro sobre o poder do potencial. E a gente tem potencial, mas esse potencial não vai vir para fora a gente só recebendo afago no ego. Só recebendo elogio e ai, que tu é maravilhoso, que tu tá tudo certo, que tu é uma bênção, né? Tu é um ótimo esposo, uma ótima esposa, e mais isso e mais aquilo. E a gente adora, né? Um afago assim. Mas não é a verdade. A gente precisa mudar, a gente precisa rever os conceitos. Quando a gente ouve um louvor, por exemplo, né, da Igreja do Senhor, a maioria deles, irmãos, vai contra o nosso ego. Né? A gente ouve os louvores, eles não são assim aprazíveis, agradáveis, mas eles nos libertam daquilo que a gente precisa ser liberto. E aí eu vejo que cada vez que a gente vai para a Bíblia, a gente entende como o Senhor trabalha na Igreja do Senhor, que essa igreja é dele, e a gente entende o trabalhar dele. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê como que foi quando Jesus falava da palavra, quando os discípulos falavam da palavra, como o discurso era duro, quando Jeremias falava com o povo, quando Ezequiel falava, quando Abacuque falava, a gente vê como que era o discurso. E é isso que a gente precisa ouvir para a gente ser liberto. É isso que a gente precisa. Então, a gente não pode se enganar, né, com discursos leves e rasos. A gente precisa de algo mais profundo. E aí, dependendo do nosso temperamento, tem gente que gosta, né? Eu gosto muito de ser cobrada e que me mostrem, né, a verdade. Não gosto de ser enganada. Mas, às vezes, tem outros temperamentos que são mais sensíveis, né? Que, às vezes, parece que precisa um pouco mais de conforto ou consolo, né? Mas Deus dá na medida. Eu já contei para os irmãos, né, que uma vez eu fui no culto, bem antigamente, e um irmão me deu uma palavra no bilhetinho. E eu pensei, nossa, né, quando eu chegar em casa eu vou procurar essa palavra, ver o que o Senhor quer dizer falar comigo, né? E eu achei que fosse Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Achei que ia ser uma palavra bonita, assim, né? Quando eu abri a palavra, irmãos, em casa, era Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola a derruba com as próprias mãos. Meu Deus, irmãos, eu me encapetei. Me encapetei, geral, assim. Falei que eu nunca mais colocava os pés naquela igreja, porque eu pensava assim, pronto, o Eduardo contou para ele, né? Como que eu sou em casa, né? E aí ele me deu essa palavra aí, que é isso, né? Fiquei endemoniada, irmãos. E falei até umas coisas feias, assim, para o Eduardo, que eu nunca mais ia colocar o pé nessa igreja, que eu não queria saber aonde já se viu. Mas por quê, irmãos? Porque aquela palavra era o que eu precisava. E a demoniada que estava dentro de mim se revoltou. Mas era aquilo, eu não era uma esposa sábia, né? E Deus sabia que eu precisava ouvir aquilo. Mas foi, meu Deus do céu, a revolta dentro de mim, né? Mas era aquilo que eu precisava. Se eu tivesse recebido a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, eu ia ficar muito feliz, mas não ia sair aquela bicharada que estava dentro de mim. Eu ia continuar sendo a mesma esposa que eu estava sendo. Eu precisava ouvir aquilo. E aí um dia eu até compartilhei com esse irmão, depois de muitos anos, né? Ele disse, meu Deus, irmão, eu nem imaginava que palavra que eu tinha te dado, né? Ele nem fazia noção, e o Eduardo não tinha falado nada para ele, né? Mas, claro, a gente fica exposta, né? E a gente já pensa, fofocaram, falaram de mim, né? Mas então é isso, irmãos, a gente precisa ouvir a verdade da forma como ela está aqui, sem enfeite. Sem enfeite, como ela está aqui. E é isso que a gente precisa para transformar a nossa vida, para a gente ser liberto, para a gente ser uma nova esposa, um novo esposo, né? Um novo filho, filha. Enfim, a gente precisa disso. A gente não precisa de afago no ego, porque afago no ego é fácil, irmãos, a gente receber. Eu sempre falo, e vou falar de novo, né, dos vídeos no Instagram, das mensagens bíblicas que tem, é para afagar o nosso ego, né? E não é isso que a gente precisa. Para a gente se libertar
dos vícios, para a gente se libertar das manias, daquilo que nos prende no passado, das amarguras, tem que ser a verdade nua e crua, irmãos. É isso que a gente precisa. Não é de enfeites. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém. Gostaria de convidar vocês para a gente abrir em Isaías 40. Isaías 40, versículo, acho que do 3 ao 5. Hoje eu estava lembrando de um louvor e o trecho dele fala assim: tu queres levar-me a ser zero. Aí mais embaixo fala algo sobre o Senhor nos livrar da rebelião e da rejeição. E é algo que o Senhor tem tocado assim no meu coração, me exposto. E glória a Deus por essa palavra verdadeira, né? Porque essa exposição, ela vem, não sei se vocês já pararam para pensar, mas é um milagre o que o Senhor faz na nossa vida. Assim, a gente mudar de pensamento conforme a gente chega aqui, vai ouvindo uma nova verdade, então a gente chega com princípios, aí chega na casa do Senhor, a gente recebe essa palavra pura, verdadeira, que muitas vezes dói, mas ela confronta, ela abre os nossos olhos. E se a gente olhar para trás, tem mudança, tem avanço de Cristo. Tem, né? Tem na vida de vocês avanço, tem coisas que tu olhava e achava, nossa, era uma coisa do dia a dia, hoje tu olha e tu sente aquela inquietação do Espírito. Tem na vida de vocês? E é graças a essa palavra. E a gente coloca assim, não sei que palavra usar, mas como se a gente colocasse isso é grande, isso é pequeno. Pense assim, se hoje o irmão ora por alguém e alguém é curado, a gente fica, amém, glória a Deus. Mas esse agir de Deus no nosso coração, essa mudança de natureza, essa mudança de pensamento, de padrão, é um milagre, irmãos. Eu olho pela minha vida, eu dura, carnal, endemoniada. Tudo que Deus já fez na minha vida, claro que falta muito, tudo que Ele já fez na tua vida, todo o padrão que Ele já trocou, é um milagre. É só Jesus para fazer isso, não é? Esses padrões, essas coisas que a gente tem, e é graças a essa palavra, então a gente tem que ser tão grato. Mas que eu estava compartilhando sobre esse menos e mais, então a gente chega aqui, né, muitos têm esse para mais e outros para menos. Agora eu convido você a pensar, tu é para mais ou é para menos? Ou é rejeição ou é rebelião? Sabe? E Deus quer nos nivelar. E eu queria convidar vocês para ali o 3, do 3 ao 5. Vou só ler, não precisam repetir. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. E eu vejo pela minha vida, eu tenho a tendência de ser pro menos, assim, tímida. Deus já avançou muito, assim, principalmente nos últimos 2 anos. E aí tem irmãos que são para mais para rebelião ou para, enfim. Vocês entenderam, né? E o Senhor tem trazido isso de a gente olhar e botar para fora essas coisas que estão ali escondidas. E de que a timidez, ela não é uma coisinha, como que eu vou dizer, irmão? Não sei nem como explicar, mas por exemplo, uma rebelião, uma coisa mais explícita, uma soberba é algo mais fácil da gente ver. Vocês entendem o que eu quero dizer? E por exemplo, uma timidez,
É algo assim que a gente às vezes não dá muita importância, que vai passando no dia a dia, mas priva Deus de agir através da nossa vida. Vocês me entendem? E eu penso, o Senhor me traz assim, quanto Ele perde de me usar, quanto Ele perde de fazer através de mim por essa timidez, por essa, vamos dizer assim, um bem que imita a vida, é parecido com Jesus, mas não é nada a ver, não tem nada a ver com Jesus. É carnal, é demoníaco, tanto quanto aquilo que é visível aos meus olhos. Então essa é a vontade do Senhor, né, de aplanar, de nos deixar zero, nem menos nem mais. Mas o que eu queria compartilhar é isso que o Senhor trouxe assim no meu coração. Não sei se algum aqui de vocês se identifica com essa timidez, com esse ser para menos. Às vezes Deus manda tu falar alguma coisa e tu fica receoso e não fala. Eu me encaixo nessa situação, e o que eu queria compartilhar com vocês é de que isso não é Jesus. A gente tem que ir contra isso também. A gente tem que buscar o equilíbrio em Cristo. E também eu queria deixar enfatizado quanto Jesus perde de me usar, quanto o Senhor perde, quanto, sabe? Jesus podia estar fluindo através de mim e eu estou ali engessada por essa rejeição, por isso. Então, como é importante a gente buscar em Cristo, assim, a gente abrir os nossos olhos para ver, estou na rebelião, estou na rejeição, o que eu posso mudar, o que eu posso buscar mais ali especificamente para o Senhor me trazer essa libertação. E a gente tem os materiais, né? São uma bênção ali acompanhado da Bíblia. E gostaria de indicar o livro A Injustiça da Parte de Deus. Ali no índice ele ainda fala sobre a gente ler ele uma vez por dia, cada capítulo, não ler ele corrido, e durante aquele dia tu meditar naquilo ali. É muito bom assim para abrir os nossos olhos e para a gente ver para que caminho está indo, né? E o Senhor descortina muitas coisas ali. Não sei se vocês me entenderam, irmãos. Amém? Digam amém. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos. Tem veneno que é doce, né? Aí a gente enche a boca, porque é gostoso, né? Mas mata. A timidez é um desses venenos, né? Que parece que tu está te cuidando. Mas quando tu é tímido e está em desobediência, tu está desobedecendo. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é o melhor para a tua vida? Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? É melhor obedecer? Por que a gente desobedece tanto, então? Porque tem um que nos engana dizendo que a gente vai obedecer. Mas não, é que aqui eu tenho vergonha. Aqui eu não consigo. Vocês acham que é bom levantar às 3 horas da manhã para orar para Deus, para conversar com Deus? É bom, irmãos. Tem uma palavra que diz, os que me buscam de madrugada me encontrarão. Mas por que a gente não faz? Alguns já até botaram um relógio, né? Aí, Senhor me perdoa, amém. Boa noite. Por que eu tentei fazer isso? Porque eu sei o certo. Não que tu tem que todo dia levantar. Tem momentos que eu acho que sim, que é uma escolha tua. Aí tu põe um relógio, tu toma bastante água para acordar de madrugada, para ir no banheiro e aí tu já ora. Mas tem vezes que tu não dorme de madrugada, que tu acorda sem sono, e aí? É o Senhor te despertando, mas a gente não obedece. Mas esse não obedecer, irmãos, ele é muito escondido de nós. Tem uma palavra no livro de Jeremias, é o primeiro livro depois de Isaías aí. Vamos dar uma olhada a Jeremias 2. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Jeremias capítulo 2, do 9 em diante. Vocês não precisam repetir, mas coloquem os olhos na palavra.
bem no meio da Bíblia aí, vai ter Isaías, aí logo depois Jeremias. O versículo 11 em diante, para ser mais resumido. Aqui, irmãos, era Deus falando, através de Jeremias. Ele disse, Jeremias, escreve o que eu vou te dizer, e aí tu mostra isso para o povo. E diz assim, ó, Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Aí ele pergunta, Jeremias, pergunta para o povo, vocês conhecem algum povo que trocou de Deus? Que, o meu Deus é o Deus trigo. Aí, não, agora vai ser o Deus cebola. Tu conheceu alguma nação que trocou de Deus, que abandonou o seu Deus para ir atrás de outro? Ele faz essa pergunta. Aí ele ainda diz, todavia aqueles não eram Deus. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Esses 2 males prejudicam a nossa vida. Aqui, irmãos, o que Deus estava dizendo? É como se nós tivéssemos um manancial de água, uma fonte de água. Não, mas eu não vou mais confiar nessa fonte. Eu vou fazer uma cisterna para mim. Uma cisterna rota, uma cisterna quebrada. O que acontece com uma cisterna que tem um furo, irmãos, que está quebrada? A água não fica. O que Deus disse? Eu sou o manancial de águas vivas. Qual foi o erro do meu povo? Abandonaram a mim e vamos confiar nisso. Aí cada um tem a sua cisterna, irmãos. A cisterna é o dinheiro, outra cisterna é o não sei o quê, outra cisterna é isso, outra cisterna é aquilo. Mas a gente sabe aonde deveria estar a nossa confiança. Não que eu não possa ter outra coisa, irmãos. Mas o nosso erro é colocar a nossa esperança em outra coisa. Vocês já ouviram alguém dizer assim, quando isso acontecer eu vou ser feliz. Irmãos, isso é uma cisterna rota. Aí a gente coloca a nossa confiança no quê? Naquilo que tu mais busca. Ali está a tua confiança. O teu Deus é aquilo que tu mais ama. Irmãos, chegou num momento que nós temos que despertar. Deus tem um propósito com nós. E enquanto tu não descobrir, não adianta eu te dizer. Talvez alguém já tinha dito para o Abacuque, Abacuque, tu não precisa disso, tu precisa de Deus. Não, claro, Deus em primeiro lugar. Mas aí sumiu as ovelhas, o Abacuque teve um filho. Entrou em desespero. Assim está o povo de Deus. Confia em Deus, mas não obedece. Por quê? Porque não confia. E aí eu vou contar uma experiência que eu acho que eu já contei, todos já ouviram. A Ana Luísa era pequenininha e ela estava em cima de um muro. Um muro de uns 2 metros e pouco de altura. E eu embaixo cheguei e disse para ela, olhei para ela assim e disse, pula. Sabe o que ela fez? Imediatamente pulou. Se eu tivesse com as mãos no bolso, ela caía no chão. Eu peguei ela ali. Mas, irmãos, eu nunca pensei que ela ia pular. Porque eu jamais pularia se alguém mandasse. Mas o que ela tinha no coração dela? Confiança. Aí se passou uns anos,
E aconteceu uma situação parecida. E eu disse, pula que o pai te pega. Não. E eu botei a mão e ela foi descendo. E eu disse, vem. Não, tu não vai me pegar, tu não vai conseguir, tu não vai... O que aconteceu? Ela começou a raciocinar. Ela começou a pensar e ver. Não dá, né? Não posso. Tudo bem, irmãos, confiar em mim é fria. Não confia. Confia em Deus. Que se Deus disser pula, pode pular. Então, irmãos, a nossa mente foi corrompida. E a gente parou de acreditar no que Deus disse. E aí, se Deus diz, eu estou no controle de tudo, e eu não acredito nisso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cisterna, irmãos. Eu vou ter que começar a me preparar. Eu vou ter que começar a ter uma reserva. E isso não é natural, irmãos, diretamente. Isso é a minha confiança. E o Senhor está dizendo, tu tem que ter em primeiro lugar Deus. Talvez tu até acha que tenha em primeiro lugar. Mas aí para nós finalizar, irmãos, volta um pouquinho a Bíblia aí, no livro de Provérbios. Vai voltar aí Isaías, aí vai ter Cânticos, Eclesiastes e aí Provérbios. Provérbios capítulo 19. Eu vou pedir para botar na tela aqui, 19, 21. Provérbios 19, 21. Vamos repetir juntos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Agora o 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E mal nenhum o visitará. O que a gente quer? Satisfeito que o mal não me visite. É isso que eu quero. Mas para ter isso, o que eu tenho que ter? O temor do Senhor é que faz isso. Porque quando eu tenho um temor... E, irmãos, temor não é medo. É um pouco de juízo com amor. Mistura esses dois, um juízo e amor. Tu vai começar a desconfiar o que é o temor. E aí põe respeito junto. Aí aqui diz, o temor do Senhor conduz à vida. É Ele que te leva para a vida. Não adianta tu dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes. Mas aí ele diz, os pastos verdejantes estão aqui. Não. Eu acho que está lá, eu vou para lá. Sem temor tu não obedece, irmãos. Esse temor, quando tu tem esse temor, vai botar Deus em primeiro lugar. Mas e eu? Eu só obedeço. Mas se Deus não der o que eu quero, Deus é perfeito, Ele está no controle de tudo, e eu vou aceitar. Então a primeira coisa, daqueles que buscam o Senhor e temem o Senhor, a pessoa está satisfeita. Aí a segunda, o mal não vai te visitar. Irmãos, é o que nós precisamos. Nós precisamos desse temor, nós precisamos compreender o propósito de Deus. E tu não vai compreender o propósito de Deus se tu não ler a Bíblia. Tu não vai compreender o propósito de Deus se tu não sair da tua zona de conforto. Lembra aquela palavra que eu disse, que eu ouvi quando eu era novo? Se tu fizer o que tu sempre fez, tu vai ter o que tu sempre teve. Irmãos, isso é uma lei de Deus. Por isso que a primeira palavra que Jesus falou, ele disse, arrependei-vos. Muda, ele disse, muda para ter uma vida nova. Porque se Deus botar as bênçãos,
sobre a vida velha, estragou tudo. É como tu pegar uma pessoa, irmãos, um pai que tem um filho que está perdido na droga, e o filho pede: pai, me dá mais dinheiro. E o pai diz: filho, está aqui um cartão, está aqui, ó, 10 mil para te gastar essa noite. O que tu acha que vai acontecer com essa pessoa? O pai abençoou o filho ou amaldiçoou? O pai amaldiçoou. É isso, irmãos. Deus não vai botar as bênçãos dele sobre a nossa vida toda estoporada. Então o que ele tem que fazer? Alinha e aí derrama a bênção. É como se tu quisesse fazer uma plantação de milho e tu não prepara a terra. Passa lá no meio de uma capoeira atirando. Tá, irmãos, até pode nascer alguma coisa, mas colheita vai ser mínima, irmãos. Não vai encher a barriga. Tu nunca vai estar satisfeito se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida. Porque ele disse: no mundo tu vai ter tribulação. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria, irmãos, que tu saísse daqui essa noite consciente disso. Que se tu não mudar as tuas atitudes, os teus hábitos, se tu não começar a pagar um preço para ser cristão, tu não vai mudar. Eu gostaria, irmãos, um desejo do meu coração, porque às vezes eu peço para Deus: Deus, o que eu podia falar, fazer? E eu gostaria, irmãos, que vocês saíssem daqui sabendo: se eu não pagar um preço, minha vida não muda. Porque essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Tu tem que pagar um preço. E Jesus, irmãos, não está dentro de um balaio. Sabe aqueles balaios de oferta? Que tu chega, se tem 2 pares, cavoca e procura aí, porque aquilo não vale nada. Jesus, tu não acha ele no balaio, irmãos. Para ter Cristo como governador da tua vida é um preço caro, irmãos. O preço impossível, que era a salvação, esse ele pagou por nós. Mas agora, seguir ele, esse preço é caro, irmãos. Te prepara. Tu vai engolir muito sapo. Muitas pessoas vão te decepcionar e tu vai ter que continuar com a mão estendida. Muitos vão pisar em cima de ti e depois vão vir pedir ajuda. E tu vai ter que ajudar. Tu vai ter que perdoar. Tu vai ter que botar a tua vontade debaixo dos teus pés. Porque Deus disse isso, irmãos. Lá no começo da Bíblia, no 4º capítulo da Bíblia, Deus disse para Caim: Caim, a tua vontade é contra ti. Ele queria matar o irmão dele. Deus disse: Caim, a tua vontade, a vontade que tem no teu coração é contra ti. Vírgula. Mas cumpre a ti dominar ela. Como é que tu acha que tu domina uma vontade? Sofrendo, irmãos. Sem sofrimento, irmãos, tu não domina a vontade. Então, se tu quer ser chamado servo do Deus vivo, te prepara para sofrer. Mas não vai ser alguém, todas as vezes, que vai te judiar. Vai ser a escolha que tu faz. Os irmãos já passaram uma noite no hospital sentado numa cadeira, com algum parente deitado do lado? Tu ficou ali porque tu escolheu. Essas escolhas, irmãos, nós temos que fazer sobre as nossas vidas. É ruim, é bom, não me interessa, é o caminho. Se tu tem que atravessar algo, um rio e não tem uma ponte, mas tu tem que atravessar, eu vou entrar dentro da água, irmãos. Ah, mas é frio. Isso não interessa, isso eu vou ver depois. Se tu quer ser servo de Deus,
te dispõe para Ele obedecendo, irmãos. Começa a fazer diferente. Começa a ter compromisso. Porque Jesus, irmãos, Ele é conhecido por todos, mas seguido por alguns e Senhor de pouquíssimos. Pode ter certeza. Se tu acha que conhecer Jesus e não obedecer te qualifica, nem juntando todos os nossos conhecimentos de Cristo, nós chegamos perto de Satanás. Satanás conhece Cristo. E sabe o que a Bíblia diz? Eles temem e tremem o nome dele. Então, conhecer não te santifica. Tu precisa ter experiências de obediência. Uma vez, irmãos, eu comprei um fogão a lenha para o inverno, né? E aquele fogão a lenha estava fazendo concorrência para Jesus. Os grupos familiares eram 8 horas da noite, eu 6 e pouco fazia um fogo, 8 horas da noite a casa estava quentinha, gostosa, 7h30 eu tinha que sair. Ai, irmãos, eu saía com um peso no coração, pensando, meu Deus do céu, tem que ir lá no grupo do fulano agora, a casa quentinha, gostosa, frio. Sabe o que eu fiz? Não usei mais o fogão a lenha. Eu disse, mas é uma concorrência também. Daqui a um pouco eu vou ligar para o irmão e dizer, viu, irmão, hoje eu não consigo ir, hoje eu não posso ir. Mas que esse fogão morra, então. Atiro lá no mato, mas não me atrapalha. Então, irmãos, tem vontades dentro de nós que nos atrapalham para obedecer Cristo. Mas cumpre a mim dominar. Cumpre a mim dominar. Cumpre a ti dominar as tuas vontades. Mas eu não consigo. Irmãos, não deixa mais o inimigo te enganar. Quando eu digo que eu não consigo, é porque eu não quero. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo levantar às 3 horas da manhã. Eu só acredito se a casa pegar fogo e tu morrer queimado sem sair da cama. Que eu não consegui sair da cama. Claro que tu consegue. Se um filho adoecer, começar a ficar mal e tu achar que ele vai morrer, duvido que tu não levanta e sai com ele no colo para o hospital. Claro que a gente consegue, irmãos. Mas a gente não julgou necessário fazer isso. A gente não julgou necessário botar um ponto nesse governo que o inimigo traz sobre a nossa vida. E eu vou dizer, irmãos, hoje, isso que tu ouviu é libertador na tua vida. Isso decide quem vai mandar na tua vida. Tu pode ter certeza, irmãos. Isso decide. Então, quando tu pensar assim, eu não consigo. Pensa assim, eu não consigo ou eu não quero. Isso vai mudar a tua vida, irmãos. Isso é Deus tentando nos sacudir, nos despertar, irmãos. Dizendo, eu te escolhi. Mas tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que fazer a tua parte. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Os irmãos da ceia, as irmãs podem trazer a ceia aqui na frente. Atrasou um pouco, passou um pouco do horário, irmãos, mas é extremamente necessário. Isso que eu falei para vocês, irmãos, isso muda a tua vida. Isso muda, a gente está esperando que um anjo apareça, que aconteça algo natural. Irmãos, o reino de Deus é dentro de mim, é dentro de ti. É aqui que Cristo quer governar. E Jesus fez uma promessa, irmãos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Isso aqui, irmãos, não é igreja. Isso aqui é igreja. Nós somos a igreja. E quando que a gente é igreja? Quando Jesus está mandando. Quando a gente está pagando um preço para obedecer.
E é assim, irmãos, quando a gente obedece Deus, as coisas se tornam eternas na nossa vida. Esses irmãos que morreram para que essa Bíblia tivesse nas nossas mãos, eles não morreram porque eles queriam estar o nome deles na Bíblia. Eles morreram porque eles queriam obedecer Deus. Eles pagaram um preço, irmãos. E hoje é a nossa vez de pagar esse preço. Para mostrar, irmãos, que Jesus vive, que Ele está vivo, que Ele é o Senhor. Mas eu tenho que obedecer Ele, abrindo mão das minhas vontades. Sempre pense, irmãos, no teu dia a dia, olha para a tua vontade e pergunta para ti mesmo: o que Jesus faria? Ele ia fazer isso que eu quero fazer? Ele ia fazer isso que eu estou com muita vontade de fazer? Ele iria? Tu sabe a resposta. Tu sempre vai saber a resposta. Porque o Espírito de Deus está dentro de ti. Tu sempre vai saber a resposta. Porque Deus disse que Ele nunca, jamais iria te abandonar. Ele sempre vai te mostrar o caminho. Mas tu precisa andar nesse caminho. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor, consagrando a ceia ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, para celebrar, Senhor, a vitória que Tu teve sobre a morte, sobre o sistema das trevas, através do Teu sangue e do Teu corpo que foi dado e derramado por nós. E nesse momento aqui, Senhor, nós queremos ceiar contigo, Senhor, na esperança, Senhor, que Tu pode nos capacitar, nos fortalecer, para que a gente tome decisões a Teu favor, para que a Tua vontade venha a ser feita nas nossas vidas. Nos auxilia, Senhor, nas nossas fraquezas, nos auxilia, Senhor, naqueles desejos caídos, aqueles desejos que não são os Teus, Pai. Porque nesta noite, Senhor, nós pedimos que espiritualmente, Senhor, este pão e este suco venham representar o Teu corpo e o Teu sangue, que foi derramado naquela cruz para nos dar uma oportunidade de escolher por Ti, Senhor. E nós queremos refazer esta aliança contigo, na qual Tu é o Senhor e nós somos Teus servos. Nós Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, asperge o Teu sangue sobre nós, nos lava, nos perdoa de todos os nossos pecados, pecados conscientes, pecados inconscientes. Nos torna, Senhor Jesus, fortalecidos para Te obedecer. E nesta fé, nesta esperança, que nós ceiamos contigo, Senhor, porque nós cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Nos capacita, nos auxilia a vencer tudo aquilo que está nos vencendo. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Consagramos, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, este suco e este pão. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que Tu tens sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Os irmãos da última fila podem começar a ceiar. Estão todos convidados para ceiar com o Senhor. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu, cumpra. Todo mandamento
boa terra herdarei, para que vivais e prospereis, para a boa terra herdarei, para o deserto te levei, provas e aflições sofrerás. Quero ver quem está no teu coração. Desmascar os teus ídolos e amantes com minha poderosa luz. Matrimônio será honroso, teu leito sem mácula, porque o Senhor desposar-te-ei, nunca mais serás enganada, nem traições sofrerás, porque eu, o Eterno, serei teu marido. Amém, irmãos. Eu quero ainda ler uma palavra, não precisa abrir, mas prestem bastante atenção nessa palavra, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Creia nisso. Tu é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Tu é uma nova criatura. Tu não é mais escravo do pecado. Tu não é mais escravo da ira, da angústia, do medo, da ansiedade, da depressão. Tu não é mais escravo. Tu é uma nova criatura. Porque tu está em Cristo. De agora em diante, tudo novo. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir para o irmão Flávio passar para fazer a oração final. Senhor meu Deus, ainda aqui, Senhor, na Tua presença, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por este momento. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando com nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor continue falando com nós durante a semana. Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, Senhor, tudo o que precisamos, Deus, para Te seguir, para Te servir, para Te obedecer. Porque nós cremos, Senhor, que as Tuas bênçãos já estão sobre nós. Que nós possamos a tomar posse, Senhor, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor conhece cada um que está aqui, Senhor, cada filho Teu, porque o Senhor disse que o Senhor já nos conheceu desde a nossa formação, Senhor, ainda que nós não existíssemos, Senhor, o Senhor já nos conhecia. Te pedimos agora, Deus, que o Senhor possa olhar, Senhor, por cada um, Senhor, por cada filho Teu que aqui está, e derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre as nossas vidas. Porque nós confessamos aqui diante de Ti, Senhor, que carecemos, Senhor, da Tua ajuda, que carecemos do Teu socorro, que precisamos, Senhor, de Cristo Jesus em nossas vidas. Glorificamos e exaltamos, Senhor, o Teu santo nome. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Antes de sair, abençoa a vida do teu irmão, abençoa a semana, em nome de Jesus. Ele quer corações quebrantados, falsidade abominará. Em sua santa presença o que irá agradar, a sinceridade e a humildade e a mirra irá. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Lembrem-se de onde caíram, voltem, consertem com Deus. Um a um os irmãos têm de temor para ofertar serviços ao Senhor, ao Senhor. Ele quer corações quebrantados, falsidade abominará. Em sua santa presença o que irá agradar, a sinceridade e a humildade e a mirra irá exalar. Ele quer corações quebrantados, falsidade abominará. Em sua santa presença o que irá agradar, a sinceridade e a humildade e a mirra